Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos para o segundo mandamento. Segundo mandamento. Nós vamos ler dos versículos 4 ao versículo 6. Êxodo capítulo 20. Esse é um texto bem conhecido, bem fácil de ser encontrado. Como o Marcão falou, que você agora está um janeiro quentíssimo, né? Muito calor, e esse calor a mim me deixa inquieto, e eu imagino que a você também, mas eu espero que o sopro do ventilador te aquiete, tá bom? E que você fique calmo, você fique atento àquilo que a palavra do Senhor tem para nos dizer, porque ela é rica, ela é muito preciosa. Então eu quero que você fique bem atento à palavra de Deus. Versículo 4, o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar ao Senhor. Pai santo querido, a tua palavra é preciosa, tua palavra é viva e é eficaz, e todas as vezes que nós estamos diante dela, ó Pai, a minha oração é que a tua misericórdia, que a tua voz, que a direção, a iluminação do teu Espírito Santo venha direcionar o nosso entendimento. Entendimento esse que transforma a nossa vida, que nos direcione, que nos traga luz, que nos aproxime de ti. Nós estamos falando de um entendimento que vai muito além de questões cognitivas, de uma mera compreensão cognitiva, mas do entendimento que transforma a vida, que enriquece a alma, que nos faz mais santos, que nos leva para mais próximos de ti. A tua palavra é rica demais, e por isso nós precisamos da tua direção em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração, o anseio, as necessidades, os porquês, as angústias, os traumas, os dilemas do teu povo e da tua gente. E é a tua palavra que vai fundo e que agasalha as nossas dores, que traz edificação e transformação, tão somente a tua palavra. Precisamos de ti, e assim nós pedimos ao Senhor que fala aos nossos corações, e o fazemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a semana passada nós falamos sobre o primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de ti. Temos um só Deus. E passamos hoje para o segundo mandamento. E é importante a gente entender que esse segundo mandamento está intimamente vinculado ao primeiro mandamento. Ele está vinculado, ele nos dá um entendimento que nos complementa a compreensão daquilo que nós já tentamos falar aqui na semana passada. Ou seja, no primeiro mandamento, na sua essência, o ponto principal do primeiro mandamento aponta para o caráter de Deus e aponta para a dinâmica da nossa relação com esse Deus. Eu disse aqui, e repito, especialmente para aqueles que não estavam aqui no domingo passado,
é que nós fazemos parte de uma geração que tem uma certa dificuldade com a autoridade, com palavras como mandamento. Nós não gostamos muito disso. Essa geração líquida, essa geração não se adequa muito e entende mandamento. E, infelizmente, é corrente e é comum nas nossas igrejas, quando a gente lê a Bíblia ou quando a gente lê algum mandamento da Bíblia, a gente entender como o mandamento ou a lei como mero cerceamento da nossa liberdade. Repito, como se Deus fosse um sádico e tivesse prazer no nosso desprazer. Não leia os mandamentos dessa forma. Os mandamentos de Deus são, sobretudo, um princípio relacional. Deus expressa o seu caráter nesses 10 mandamentos. E Ele nos convida para uma relação íntima com Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é Yahvé. É o Deus Santo que libertou o seu povo da terra do Egito, da escravidão, e trouxe o seu povo para a sua terra prometida, para constituir deste povo uma nação santa, um sacerdócio real, uma relação particular e especial com esse Deus. Os 10 mandamentos se encontram em um contexto pactual, em um contexto de aliança de Deus com o seu povo. E a orientação do Senhor para nós é que, se nós vivermos esses mandamentos, nós vamos ter uma vida abençoada. Irmãos, eu quero que a gente entenda isso. Ou seja, os mandamentos de Deus, quando nós conseguimos e quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós andamos de acordo com a vontade desse Deus, e o resultado mais natural dessa vida de acordo com esse mandamento é a harmonia, é a alegria, é o contentamento que flui dessa vida diante dos mandamentos do Senhor. É interessante a gente pensar que o Senhor estabelece com o seu povo uma relação marital. Essa é uma metáfora que a Bíblia usa sobejamente, e no Antigo Testamento a gente vê isso muito. O texto de Oséias, eu estava lendo recentemente, a forma como Deus instrui a Oséias e a forma como Deus exorta o seu povo é mostrando para Oséias o quanto aquele povo era um povo infiel. Deus é o único marido fiel e é o único marido que liberta o seu povo. Todos os outros escravizam. Todos os outros deuses escravizam, e o Senhor nos convida para essa relação com Ele. E então aqui nós vamos para um segundo mandamento, que nos traz algumas lições importantes que revelam o caráter de Deus. E eu gostaria de colocar como tema principal e como o tema do meu primeiro tópico, é que este mandamento revela um Deus incomparável. Nós temos um Deus que é incomparável. A palavra do Senhor nos orienta que nós não façamos imagem de escultura, nem de semelhança alguma que há em cima no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra, e não lhes adoremos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós já vimos aqui então que há um só Deus, há um só Senhor, e a história da libertação demonstra isso. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê um Deus que liberta o seu povo de uma escravidão. E é interessante a gente pensar que Deus, porque Deus é soberano. E quando a gente estuda a saga do Êxodo, a gente encontra a história de Moisés que se depara com um faraó de coração endurecido. Seria muito fácil que Faraó dissesse: ok, leve esse povo embora daqui. Mas Deus, em sua soberania, endurece o coração de Faraó. E é interessante que o desenrolar dos fatos levam às 10 pragas.
E é mais interessante a gente pensar que a demonstração de poder de Deus na libertação do seu povo é a demonstração de que só Ele é Deus. O que Deus está dizendo para aquela gente é o Nilo, que é tido como o coração do Egito, a maior fonte de riqueza do Egito, não é Deus e não pode ser adorado como tal. O Nilo é do Senhor e o Senhor o transformou em sangue. O sol, o Deus que muitos egípcios adoravam, é do Senhor. E quando o Senhor mandou, a terra se tornou em trevas. Porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Ele é criador de todas as coisas. Ele é um Deus incomparável. Com quem nós podemos comparar esse Deus? Essa é uma pergunta que esse mandamento nos faz refletir. Com quem? Quem serve para nós como parâmetro para que a gente entenda e compreenda esse nosso Deus? Irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 3, talvez vocês se recordem, eu fiz uma breve menção. Êxodo capítulo 3 relata o encontro de Moisés com Deus naquele milagre, naquele fenômeno da sarça ardente. Um arbusto que queimava, mas não se consumia. E então Moisés se depara com aquela cena. E ali o Senhor o convoca, o Senhor o chama para que ele fosse o libertador daquele povo. E aí, irmãos, Moisés, nós sabemos da história, Moisés é um homem já envelhecido, um homem já nos seus 80 anos de idade, e agora ele tem uma tarefa grandiosa, hercúlea, que é servir como o mediador nesse papel de libertador, servir de libertador desse povo, o grande líder que conduziria aquele povo em direção à terra prometida. Moisés titubeia. E aí é interessante que Moisés faz a seguinte pergunta a Deus, e parece-me que como quem pedindo as credenciais. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Moisés então pergunta ao Senhor, o que lhe direi? Vocês lembram da resposta de Deus, irmãos? Vocês lembram da resposta de Deus? Eu sou. Essa foi a resposta do Senhor. Eu sou. Basta. Você sabe como é que a coisa funciona no interior? Por exemplo, quando você precisa se identificar, como é que funciona lá no interior? Vocês lembram? Fulano é filho de ciclano lá da mercearia. Não é assim? Sempre tem alguém que te identifique. Esse menino, mas é a cara do pai, né? Esse aí é Joãozinho, filho da dona Maricota, lá que é sogra de dona Maria. Não é assim que se fala? De alguma forma a gente se identifica. De alguma forma a gente sabe descrever. E quando Moisés pediu a credencial, Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Com quem você pode comparar ao Senhor? Com quem que você pode ter como parâmetro para descrever quem é o nosso Deus? John Piper, comentando no capítulo 3 de Êxodo, diz o seguinte, que Deus, o que significa para Deus ser quem Ele é. Quando Ele diz assim, eu sou o que sou, Ele diz, eu mesmo me defino, porque sou absoluto, sou soberano, sou independente de todas as outras criaturas. E então John Piper diz o seguinte, que o ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve um início. Deus simplesmente é, sempre foi. Ele nunca teve um início. Segundo, o ser absoluto de Deus significa que Deus nunca acabará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele está sendo. Ele é o que é e Ele sempre o será. Não há lugar fora do seu ser, só há Ele. Antes da criação, tudo o que há é Deus.
Terceiro, o ser absoluto de Deus significa que Deus é uma realidade absoluta. Não há realidade antes dele, não há realidade fora dele. Ele não é uma das muitas realidades antes da criação. Ele simplesmente está lá como realidade absoluta. Ele é tudo o que era eternamente, sem espaço, sem universo, sem vazio, somente Deus, absolutamente lá, absolutamente tudo. O ser de Deus absoluto significa que Deus é completamente independente. Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Quinto, o ser absoluto de Deus significa que, na verdade, tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Diz John Piper, então, tudo o que não é Deus é secundário, é relativo, é dependente deste Senhor absoluto. Sexto, o ser absoluto de Deus significa que todo o universo não é nada comparado a Deus. A realidade é contingente, dependente é para a realidade absoluta e independente, assim como a sombra é para a matéria, como um eco é para o trovão, como uma bolha é para o oceano. Tudo o que vemos, tudo o que nos maravilha no mundo, nas galáxias, não é nada comparado a Deus. Segundo Isaías, no capítulo que nós lemos hoje aqui no início do culto, todas as nações são como nada perante ele. Sétimo, o ser absoluto de Deus significa que Deus é constante. Ele é o mesmo, ele foi o mesmo ontem, ele é hoje e ele sempre o será. Ele não pode ser melhorado ou aperfeiçoado. Ele não está se tornando alguma coisa. Ele é o que é. Não há evolução em Deus, não há progresso em Deus, porque Ele é a perfeição absoluta e não pode ser melhorada. Oitavo, o ser absoluto de Deus significa que Ele é o padrão absoluto da verdade, da bondade e beleza. Ele mesmo é o padrão de tudo aquilo que é certo, verdadeiro, correto, belo e bom. Nono lugar, o ser absoluto de Deus significa que Deus faz o que Ele quer e Ele está sempre certo, sempre belo, sempre de acordo com a verdade. Não há nenhuma coação externa sobre Ele que possa impedi-lo de fazer o que Ele queira. Toda a realidade que está fora dele, Ele criou, projetou, Ele governa como a realidade absoluta. Portanto, Ele é totalmente livre de toda coação que não seja originada pela própria intenção de sua eterna vontade. E por fim, 10º lugar, John Piper diz que o ser absoluto de Deus significa que Ele é a realidade mais importante, mais valorosa, e que Ele é a pessoa mais importante e mais valorosa do universo. Ele é o mais digno de interesse, de atenção, de admiração e satisfação do que todas as outras realidades, incluindo todo o universo. Eu sou o que sou. Ele é Deus. Com quem você compararia um Deus como esse? Com quem você compararia um Senhor como esse? Ele é perfeito, eterno, absoluto, completo em si mesmo. E é por isso que o Senhor diz: não faça para ti nenhuma imagem de escultura, porque eu sou o que sou. Eu me defino naquilo o que sou.
nem todo o universo, com seus milhões e milhões de galáxias, nem todas as estrelas no seu mais belo esplendor, nem todos os mistérios do universo, dos seus buracos negros, nem toda a beleza, grandiosidade e complexidade da criação divina, nem todas as células, nem todos os genes, nem tudo que existe, nem tudo o que é, nem tudo o que foi, pode se comparar com aquele que é. Ele é Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos criar para nós uma imagem de Deus. E é interessante que J. Packer diz o seguinte: o pecado começa com uma resposta à tentação, sereis como Deus. O reverendo Joel mencionou isso aqui hoje de manhã, lá no Éden. Olha, se comer desse fruto, como Deus serás. E aí J. Packer continua dizendo o seguinte: e o efeito de querermos estar no mesmo patamar que Deus é que o mensuramos e o nivelamos por baixo, no nosso próprio patamar. Portanto, a primeira lição que nós tiramos aqui desse mandamento é que ele é um Deus incomparável. Quem pode se comparar com esse Deus? Quem é como esse Deus? Quem é como esse nosso Senhor? Nenhum no universo, nenhum outro é comparável ao nosso Deus. Segundo lugar, e segunda lição importante aqui para nós: um Deus que não pode ser instrumentalizado. E eis aqui um aspecto muito importante e um erro que tão frequentemente nós cometemos, às vezes sem mesmo o perceber. Irmãos, Deus, em seu eterno poder, criou todas as coisas de forma tão maravilhosa, que a sua própria criação reflete a sua glória. Olha para a complexidade do universo. Olha para como Deus criou esse universo. A sintonia fina, os detalhes que o Criador estabeleceu. Quando criou esse universo e o colocou numa inclinação exata para que a vida na Terra fosse possibilitada. Que o distanciou do Sol a uma distância exata. Está parecendo até que o Sol chegou mais perto, né, gente? Mas que nos distanciou do Sol em uma distância tão perfeita que essa distância possibilita a vida na Terra. Que estabeleceu o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação. E que faz e que nos dá o privilégio de vermos as estações do ano. A harmonia do Criador e das coisas criadas, de como o Senhor colocou tudo em sua perfeição, a complexidade daquele que foi criado à semelhança do seu Criador. Cada célula, cada molécula, cada parte que nós nem sequer enxergamos foi colocado no seu devido lugar pelas mãos daquele que é eterno. E simplesmente pelo abrir de sua boca, haja luz e houve luz. Façamos o homem. E ali estava o ser humano. A criação de Deus é tão maravilhosa que essa própria criação reflete a glória do Senhor. Nós que somos seres da urbe, né, da cidade, eu acho que às vezes a gente se esquece um pouco de contemplar a criação de Deus. E eu confesso, eu sou muito de cidade, mas às vezes eu gosto daquele momento de silêncio. E às vezes aquele momento é tão importante quando você olha, porque na cidade é até difícil a gente ver uma noite estrelada, né? Tá tudo tão iluminado. Mas quando você olha para a grandeza daquele universo que Deus criou. Perdão, irmãos. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando a gente teve o privilégio de viajar de onde nós estávamos morando, na parte central do Canadá, e nós fizemos uma viagem rumo a leste do Canadá,
a província de Calgary, onde ficam a região das Montanhas Rochosas. Nós viajamos à noite, estávamos muito cansados, e quando estávamos chegando já perto da região rochosa, de repente nós começamos, e o sol já estava nascendo, e de repente os meus olhos contemplaram algo que eu nunca havia visto na minha vida, e eu me deparei com agrupamentos de montanhas maiores do que os meus olhos já haviam contemplado em qualquer lugar. E naquele momento que eu olho aquele lugar, aquelas montanhas grandiosas, imponentes, salpicadas de neve, eu disse: eis a glória do Senhor! Ele é Deus! O pastor lá no Rio de Janeiro, ele é músico também, esqueci o nome dele, tem um cântico dele que eu gosto demais, porque ele foi marinheiro por um tempo. Josué Rodrigues, eu acho, Josué Rodrigues, e ele escreveu sobre o mar e sobre as grandezas de Deus, e ele dizia, olha o céu infinito azul, não é? O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance do seu olhar. Olha o mar, não é? Para o Senhor ele é apenas uma gota d'água, mas foi Ele que fez aquela imensidão de azul. Foi Ele que coloriu aquele céu com o amarelo do sol que reluz. Foi Ele quem pintou aquele lugar com a sua eternidade e o seu poder grandioso. Ele é Deus e a sua glória, e a sua obra reflete a sua glória. O salmista sabia muito bem disso, e ele proclama no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói para percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra e vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. João Calvino, em uma das suas, dentre outras tantas frases memoráveis, ele disse que a natureza é o palco, é o teatro da glória de Deus. Irmãos, você sabe qual é então o problema? O problema é quando a gente fica por demais embevecido por essa natureza, e a gente começa a confundir a criatura com o seu Criador. E aí a gente começa a inverter a relação daquilo que é criado e se dedicar com a coisa criada como se fosse um Deus em si mesmo. E é por isso que tantas religiões fazem do mar, do sol, um Deus, como se eles fossem uma entidade em si mesmo. E aqui cabe uma observação muito importante, irmãos. Quando a Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra, é importante que a gente entenda uma coisa. Eu não creio que o problema aqui seja a reprodução da imagem em si, mas a relação que se estabelece com a imagem criada. Para você entender, quando o mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, está falando no contexto pactual de que nós temos um só Deus e está nos alertando para que a gente não adore essa imagem criada, porque a adoração somente Deus, nosso Criador, o Senhor do universo, é digno dela. Por isso, na minha compreensão, o contexto aqui é cultural, é o estabelecimento de princípios e parâmetros da relação de Deus com o seu povo e desse povo com o seu Deus.
Então, se você tiver lá, porventura, um quadro ali da Santa Ceia, foi Da Vinci que pintou a Santa Ceia, um quadro famoso, foi? É isso mesmo? Se você tiver um quadro daquele, eu não encontro problema algum, até porque o próprio Jesus Cristo é a imagem de Deus Pai. O próprio Deus, ali no batismo de Jesus, representou o Espírito Santo como uma pomba. A imagem de escultura, essa palavra aqui, ela é traduzida da palavra pesel. Ela é usada, uma palavra hebraica que é usada para designar não uma escultura qualquer, mas uma escultura talhada em pedra ou madeira com um fim de ser adorada. Há um biblista chamado Alan Cole. Ele escreveu um comentário no livro de Êxodo, publicado um comentário americano, e ele confirma essa interpretação e ele menciona uma coisa interessante. Olha a Arca da Aliança. O que havia ali em cima da Arca da Aliança? A imagem de 2 querubins. Mas aquelas imagens eram imagens não adoradas. Eram imagens que representavam aqueles querubins servindo ao Senhor, assim como aquela arca representava a presença do Senhor. O Catecismo Maior, quando fala, por exemplo, na sua pergunta 109, quais os pecados proibidos pelo segundo mandamento? E aí diz que os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instruído por Deus. E o fazer qualquer imagem de Deus ou qualquer das três, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem e semelhança ou de criatura alguma. A minha leitura, e eu não sei o que tinha nos nossos antepassados puritanos, mas a relação, eles compreendem, interpretam o segundo mandamento no contexto cultual. É um contexto de culto. E, portanto, nenhuma imagem deve ser feita para ser adorada. De qualquer forma, o Catecismo de Heidelberg é mais claro nesse sentido, ou pelo menos coloca de uma outra forma, se assim você entender, que não se pode fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-lo ou para servir a Deus por meio delas. Então, o problema não é a imagem, uma imagem de um anjo ou uma pintura sacra. Para mim, o problema, o meu entendimento no contexto de Êxodo, é a relação que se estabelece com ela. Irmãos, Blaise Pascal tinha uma frase, e salvo engano, tá? Essa era uma frase de Blaise Pascal. Ele tinha uma frase muito curiosa, dizia o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Aí o homem retribuiu o favor. Criou Deus a sua própria imagem e semelhança. E não é assim as criações dos deuses humanos? E não é assim? Nós criamos os nossos deuses conforme os parâmetros das limitações da nossa mente. Há quem veja e enxergue Jesus. Eu me lembro aqui do texto em que Jesus dialogava com seus discípulos dizendo: olha, estão dizendo aí que eu sou Elias, que eu sou um outro, e vós, quem dizeis que sois? E Pedro dá a resposta acertada: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E às vezes eu fico perguntando, se Deus perguntasse para nós, se Jesus perguntasse: e vós, quem dizeis que sois? Alguns diriam: o Senhor é aquele que me traz prosperidade. Outros diriam: o Senhor é aquele que me livra de todos os males. A teologia da libertação tinha um Jesus Cristo Che Guevara, não é? A teologia da prosperidade tem um Jesus Cristo tipo Bill Gates. E por aí vai. Mas o fato é que, desde que nós almejamos por uma vida autônoma sem Deus, ao mesmo tempo nós não conseguimos viver sem Ele. E o homem cria para si os seus próprios deuses. Gente, o capítulo 2 de Êxodo, depois você confere aí na sua Bíblia e leia em casa. Olha que coisa interessante. O povo estava começando a sua história agora.
Moisés sobe para o Sinai, vai ter uma conferência com Deus, demora. O pessoal já não gostava de esperar naquela época. Demorou demais, chegaram para Arão falando, Arão, Moisés está demorando demais, faça para nós aí um Deus aí, porque a gente precisa de alguma coisa. Assim diz o texto bíblico, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. É como se o povo dissesse o seguinte, a gente precisa de alguém para nos liderar, para dar sentido para a nossa vida, para estar aqui com a gente, para ser mais palpável, concreto. Irmãos, olha que coisa importante da gente entender aqui. E aqui a gente vai caminhando já para o nosso final. Por que esse povo pede para si esse Deus? Porque esse povo se sentia alienado do Deus verdadeiro. Onde estava Moisés? Aquele que estava com as tábuas, aquele que representava o Senhor. Moisés estava longe. E esse povo então pede para si um Deus. Quando as nossas almas, as nossas vidas estão alienadas do Senhor, nós buscamos deuses que nos supram nas nossas necessidades. E há uma coisa muito curiosa de você pensar e um cuidado muito grande que precisa ser tomado. A criação de um Deus é a tentativa de se aproximar desse Deus pelos nossos próprios meios. É a tentativa de aprisioná-lo nas nossas gaiolas. É a tentativa de segurar esse Deus e fazer com que ele faça aquilo que a gente queira, de acordo com o agradozinho que a gente dê a ele. E é por isso que eu disse que a segunda lição de hoje é que nós temos um Deus que não pode ser instrumentalizado. Eu ouvi uma palavra muito boa do Guilherme de Carvalho, presidente da Labri Brasil, acerca dos mandamentos, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala dessa ideia da alienação. O homem, quando está alienado de Deus, ele busca para si os seus próprios deuses. Quem assistiu, vocês lembram daquele filme, O Náufrago? Muito bom, né? Que tinha o Tom Hanks. E aí, Tom Hanks, aquele que é irmão do Dan Stubach. E aí tem uma cena do filme que ela é fantástica, ninguém esquece. Gente, se tem uma coisa que eu peço para Deus, é que eu nunca seja um náufrago. Porque eu fico pensando, se eu não gosto de ser um náufrago, a minha esposa então, né? Porque a gente gosta de conversar. A gente gosta de companhia. Eu gosto de estar com os outros. Eu sozinho, no lugar daquele, eu estava enrolado. E aí, o náufrago, que eu não me lembro o nome dele, ele está lá, gente, aborrecido, coitado, está ali sozinho, tentando sobreviver. Daqui a pouco ele encontra uma bola. Lembra quem era a bola? Wilson. Lembra do Wilson? E aí, ele tinha machucado lá a mão e ele imprime a palma da mão na face da bola. E o Wilson virou o melhor amigo dele. O Wilson virou a presença mais concreta de alguém que ele tinha ao lado. E eu me lembro uma hora que o Wilson quase se foi. E o tanto que ele chorou, Wilson! Irmãos, quando estamos alienados de Deus, a gente sempre vai procurar alguma coisa com a tentativa de suprir as necessidades do nosso coração. E salvo engano, o próprio Blaise Pascal diz que todo ser humano tem um vazio no coração que só Deus pode preencher. A gente busca suprir os anseios, a gente busca sentido para a nossa vida, no trabalho, na relação com o outro, na beleza física, no dinheiro, no poder, no status, seja lá no que for. Nós criamos também falsos deuses, muletas, porque nos sentimos alienados de Deus. Mas o Senhor nos ensina que nessa relação é Ele quem se revela a nós. E Ele o fez na imagem de Jesus Cristo, a revelação de Deus Pai.
Senhor, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo eu estou convosco e ainda estão pedindo para eu mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. O Senhor já se mostrou para nós. O Senhor já se revelou a nós através da sua palavra, através da encarnação do Filho de Deus, que veio a esse mundo, se fez carne, se fez gente. Mediou essa nossa relação com o Pai, e nós não, para tirar-nos da nossa relação de alienação com Ele. E nos criou uma ponte entre Deus e nós. E agora somos recolocados nessa relação de harmonia com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o mandamento aqui é para que você não tente instrumentalizar a Deus, não tente dominá-lo, não tente e nem crie para você qualquer um outro Deus, porque qualquer um outro Deus que não seja o eterno e verdadeiro tornará de você um escravo, e você o servirá. E a mensagem da palavra para nós é que esse nosso Senhor nos convidou para uma relação de pessoalidade. A gente não precisa instrumentalizar a Deus, e eu acho que a gente faz isso inclusive na igreja evangélica. Quando a gente tem a ilusão de que Deus, por algum motivo, seja pelo meu jejum, seja pela minha campanha de 21 dias, de 22, de 23, do tanto que você quiser, está obrigado a fazer aquilo que eu peço dele. Ele é Deus. E Ele é Senhor e soberano. E nada pode dominá-lo. E nada pode contê-lo. Mas ainda assim, através de Cristo Jesus, Ele nos convidou para essa relação íntima e pessoal com Ele. E eis aqui a lição desse segundo mandamento. Ele é Deus incomparável. Não há nenhum outro como Ele. E Ele te convida para relacionar-se com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Te convida a abandonar todos os outros deuses, que são mera produção da nossa imaginação, da nossa consciência, dos nossos anseios pecadores. Somente Ele é Senhor que liberta de toda e qualquer escravidão. E Ele nos convida. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, esse é o convite para os teus filhos. Há somente um Senhor, um só Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos convida para essa relação pactual. Deus, liberta-nos, ou liberta qualquer um que esteja escravizado por um falso Deus. Seja ele imagem, seja ele valores que não condizem com o Senhor, seja ele ideologias, seja ele o dinheiro, o poder, seja o que for, que o Senhor nos liberte. E que o Senhor seja sempre o único Senhor das nossas vidas. Nós oramos a Ti e glorificamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. A palavra do Senhor aqui encerra dizendo que aqueles... eu preciso fazer essa breve menção e eu estou concluindo depois da minha oração, né? Mas é porque a Bíblia diz que eu faço misericórdia. Eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração e faço misericórdia até 1000 gerações. E a turma da teologia da maldição hereditária pega esse versículo e embasa toda uma teologia em cima disso. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que há uma relação pactual e que há consequências de se viver fora desse pacto. Mas aqueles que amam esse Deus
Mas aqueles que servem a Ele, a misericórdia nos alcança. E presta atenção, irmãos. Ainda mais você que é cristão. Porque se a iniquidade do pai ela é visitada no filho, diz a palavra do Senhor, até a terceira e quarta geração, o amor de Deus é muito maior e nos visita até a 1000ª geração. O amor de Deus suplanta todas as coisas. Esse é o Cristo Jesus que Deus revelou para nós e nos une a Ele. Esse texto não é um texto numérico, mas nos fala da grandiosidade, da excelência desse amor do Pai, que nos convida para essa relação pessoal. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde e que assim seja a nossa relação com Ele. Amém?